Eu acho que vocês sentiram saudade de mim, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Primeiro, deixa eu dar os recadinhos, né? Se você não conhece esse podcast, ou se você já conhece, você de qualquer jeito pode ir lá nas redes sociais, @DocPopcast. Desativa as notificações, vai nas plataformas digitais, classifica o episódio com 5 estrelas, comenta também nos últimos episódios que você ouviu, ou se você não ouviu, comenta também, ainda não ouvi, mas eu vou ouvir. E agora que eu dei os recadinhos, eu vou deixar aqui o meu protesto e minha reclamação, porque eu não ia deixar passar batido de jeito nenhum. Eu falei que ela ia vir. Não, veio, e veio aí, gente, pelo amor de Deus, olha só. Eu fico aqui nesse podcast aguentando vocês, já tem 10 episódios. E aí, chega no dia que eu vou faltar, por uma incoerência do destino, não pude estar aqui, entendeu? E aí vocês marcam exatamente o episódio pra falar sobre a carreira da Queen of Rap, da Nicki Minaj. Gente, que ódio que eu fiquei. Mas, vou dizer que eu ouvi o episódio no avião. E aí, queria comentar aqui ao vivo só que o Paulo fez jus à minha participação. Ele disse que eu realmente sou muito fã da Nicki. E ele falou, deu minha experiência lá, que eu conheci o menino do meme lá. Fábio, eu trouxe, amigo. Eu trouxe. Eu falei, eu conheci a bagagem, eu falei assim, vou servir um pouquinho de Levi aqui pra galera que tá sentindo saudade dele, entendeu? Trouxe as referências, gente, eu viajei. A gente pensou em te trocar pelo Sam, inclusive. Aqui. Eu vi você comentando isso, eu fiquei chocado, gente. Não esperou nem o corpo esfriar, já queria enterrar. Já queria enterrar, sim. Não, mas assim, viúvos. Pelo menos foi pelo Sam, que mandou muito no episódio. Ele trouxe referências, ele arrasou. Realmente é um convidado que é um bom substituto. Gostaria de ser substituído por ele. Não deu nem tempo do episódio esfriar e o Nicki Minaj já arrumou briga com mais 300. Já arrumou briga com uma 300 pessoas. Entendeu? A gente terminou o episódio falando dela, de brigas que ela teve, pra depois ter mais pra acrescentar no episódio. Pois é. Daqui o pariu. E haja pano, gente. Haja pano pra eu ter que passar, porque realmente a cada ano tá mais difícil. Mas vamos lá, seguindo. Eu que viajei, fui lá assistir The Pink Prince Tour. Assisti fora do país, porque se depender de Nicki Minaj no Brasil, só em evento fechado. Não tem, exato. Não tem, a gente não consegue. Então é isso. Não vou também fazer disso o episódio de Nicki Minaj, porque a gente veio aqui pra falar o quê? De Destiny Child, o girl group do milênio. Já que fizemos o episódio de girl groups, né? Que, inclusive, se você ainda não ouviu, tá ouvindo esse episódio, vai lá ouvir, porque tá imperdível. A gente cita Destiny Child, só que a gente fez uma promessa de que Destiny Child é um grupo tão icônico que a gente ia ter que fazer um episódio. Então, cá estamos. Exato. A gente pode começar com polêmica? Eu quero começar com uma polêmica muito boa e uma pergunta muito direta, assim, pro Xande, porque quando a gente comentou desses assuntos de Destiny Child, ele largou uma bomba no nosso colo. Ele falou que era o período que ele sentia ranço da Beyoncé. Aí eu fiquei, o quê? Como assim, Xande? Conta pra mim esse ranço aí, menino. Então, eu fui um fã tardio de Destiny Child, né? Eu pesquisei o grupo um pouquinho depois de tudo que rolou e tal. E voltei aí pro comecinho das eras. Mas eu achava a Beyoncé muito chatinha, gente. Me desculpem. Ela era tipo... Ela tava com muito sangue no olho, obviamente. Existia toda uma movimentação pra destacar ela das outras meninas. Porque ela era a principal, enfim. Ela sempre foi tecnicamente também muito boa. Talvez a melhor, de fato. Mas eu achava ela muito, sabe? Ela tava naquela fase ali, pentelha, controladora, sabe? Ela ainda continua chatinha. Ela continua, mas agora ela vai carreira solo, Passou? Será que passou essa fase mesmo? Em que momento que ela tava? Não é bem um ranço. É uma observação, sabe? É a mesma coisa quando eu penso nas primeiras eras dela solo, assim. Você percebe que ela tava muito afoita, sabe? Muito sangue no olho. Pra causar. Isso é bom, porque entregou tudo que ela entregou pra gente, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, né? Meio... Ai... Não queria trabalhar para ela. Não queria trabalhar para ela. Basicamente que preguiça dessa mulher. Ai, lá vem a chata. Destiny Child, acho que são duas vertentes. Elas inventaram o feminismo e inventaram a rivalidade feminina, né? Que a gente fala de Destiny Child, basicamente são essas duas vertentes. Elas foram as primeiras ali... Tá colocando, né? Primeiras não, né? Mas assim, acho que tiveram um grande destaque como um grupo de mulheres que fala sobre força feminina. Claro que teve Spice Girls, teve... Chelsea. Tiveram alguns exemplos, mas assim, definitivamente o mais bem sucedido foi Destiny Child.
E aí, vindo com isso, né, vem também a rivalidade feminina que foi criada pela mídia e também entre elas, porque também o pai da Beyoncé era o empresário do grupo. O pai da Beyoncé, puta que me pariu esse pai aí, hein? Pois Prêmio de pai do ano, porque olha, um pé no saco. Que paizão, hein? Mas a gente tá falando muito aqui de Destiny Child e vamos lá do começo da carreira das bonitas, que elas não começaram com esse nome, e tem muita gente que não sabe desse rolê, não sabe dessa história, que o nome do grupo começou como Girls Time. Inclusive, galera que é da Beehive aí, que não necessariamente escutou materiais antigos, mas tem música da Beyoncé, inclusive, que traz referência, se eu não me engano. Qual o nome da música? Flawless. Que tem o início Flawless. Isso. No início de Flawless, você consegue escutar um pedacinho da performance que elas faziam, televisionado, do Girls Time. E pra quem é Beehive mesmo, e conseguir um link aí, que, né, ou é link, ou você viveu a Beehive antiga mesmo, tem uma Am Yours que ela conta a história brevemente, assim, de Destiny Child naquele medley perfeito de 10 minutos, Beyoncé, né, cantando e fazendo performance ali, é muito bom, então você entende mais ou menos como é que é a história do Destiny Child, mas assim, só quem viveu sabe, porque hoje em dia você não acha esse DVD em lugar mais nenhum. E quem era a formação inicial do Girls Time que nós tínhamos lá? Era Beyoncé, Latavia, Kelly, que já tinha entrado no início. E mais 3 meninas que as pessoas não conhecem, que é a Tamar Davis e as irmãs Nina e Nick Taylor. Eram 6 garotas. Eu fui pesquisar sobre elas e as irmãs Nick e Nina Taylor eu não achei absolutamente nada. Fiquei até pensando, será que a Nick Taylor é a mãe da Teyana Taylor? Porque é o nome dela, o nome da mãe da Teyana Taylor é Nick Taylor, mas eu não sei, não achei nenhuma fonte que confirmasse isso. Acho que não. Porém, contudo, todavia, eu encontrei muito sobre a Tamar Davis. Ela, inclusive, participou do The Voice recentemente. Nossa, ela canta pra caralho. Quem quiser ouvir a voz dela, tem lá Tamar Davis, Lay Me Down, no The Voice de 2016. E ela também ficou muito conhecida como backing vocal do Prince. Ela fazia os vocais de apoio dele aí. E participou daquele coral na época que o Kanye West virou pastor. Então ela é alguém na música hoje, sabe? Respeitada. Não, sim, tem um selo de gogó, né? Tem um selo de gogó quando é backing vocal do Prince, a pessoa tem que ter um selo de qualidade bem alto mesmo. Sério, ela manda pra caralho, manda muito. E Girls Time, que participaram também daquele Star Search, né? Que também é a referência até. É um programa de calouros que tinha lá nos Estados Unidos, que você buscava novos talentos. E tem vídeo da Beyoncé, tem foto, tem vídeo da Beyoncé performando pequenininha lá como Girls Time. Elas perderam. Então você que tá aí ouvindo esse podcast e passou por uma situação ruim, dizendo, uma derrota. Aí perdi, a Beyoncé já perdeu também. Né? Algum dia. Vai que um dia você para de perder, é isso. Ou não, né? Momento coaching, galera, momento coaching. É isso, eu vim pra influenciar vocês. Se até a Beyoncé já perdeu, quem somos nós pra não perder, não é mesmo? Sim, e aí foi nesse momento, inclusive, que o pai da Beyoncé, o maluco, ele realmente resolveu parar tudo que ele fazia da vida dele e falar assim, vou gerenciar essas meninas, vou gerenciar esse grupo aqui. E foi daí pra frente que começou o inferno na terra da cabeça da Beyoncé, que foi o pai dela pentelhando. Inclusive, por isso que Beyoncé teve muito destaque nos primeiros anos, assim, de Destiny Child, porque era o pai dela que tava na frente ali de agenciar as meninas para as apresentações e tudo mais que elas estavam fazendo naquela época. E aí teve... Um outro momento coach rapidinho é que o pai da Beyoncé, ele já tinha uma certa grana quando ele largou tudo pra ir agenciar a filha e botar tudo a perder. Então, assim, você também, que tá trabalhando aí igual um corno e talvez não goste do seu trabalho, mas você tem uma estabilidade, quem sabe não seja o momento de você pegar um novos ares e agenciar uma futura Beyoncé e ficar... Porque hoje em dia tenho certeza que o pai dela não se arrepende de ter largado aquele emprego pra agenciar ela. Então, assim, quem sabe, né? Gente, hoje eu tô cheio... Você faltou semana passada pra ir pra algum retiro espiritual? Eu acho que foi isso. Assim. Eu acho que ele foi fazer algum retiro, que não é possível. Gente, é porque eu tô aqui num estúdio e eu quero meu corte de podcast em vídeo, entendeu? Pra botar nas minhas redes sociais e bombar. Entendi. Aí eu tô falando várias frases de efeito hoje, é isso. Alguma vai pegar. É isso. Alguma vai ter que irritar. Algum lugar em placa. Ai, meu Deus do céu.
Ai, eu acho interessante que nesse momento também a gente sempre fala muito disso. A galera que é mais fã conhece, inclusive, porque também reza a lenda que o Michael Jackson e seus irmãos também passaram por isso. É que o Matthew, ele resolveu criar um campo de treinamento, vamos botar dessa forma assim, que eram exercícios de dança, exercícios vocais, porque ele falou que as meninas tinham que ser excelentes em todos esses quesitos. Inclusive, logo em seguida, a Tina Knowles também começou a fazer o quê? Os figurinos, que são coisas icônicas da cultura pop durante anos. Tina Knowles, que era a mãe da Beyoncé, depois virou estilista. Ela tinha um salão, né, de cortar cabelos e tal. E Beyoncé tava sempre ali naquele salão, junto com as meninas também do Girls' Time Destiny Child, né, que depois virou Destiny Child. E um desses exercícios aí que o Paulo citou era nada menos do que correr na esteira cantando. Então, assim, Beyoncé treinou, por isso que a gata tem gogó até hoje, né? Por isso que ela corre aquele palco todo, entendeu? E fica gritando e cantando. Era tortura psicológica desde a adolescência. Procurando a Laura. Sempre procurando a Laura. Pois é. E aí, depois do Girls' Time, né? Que o Girls' Time não fez sucesso, não conseguiu emplacar. Também era muita gente junta. A gente já sabe o que acontece quando junta muita gente num grupo. Geralmente não dá certo. O grupo diminuiu. Foi pra 4 pessoas e virou o Destiny Child, como a gente conhece, fechou um contrato com a Columbia Records em 1997, e aí vem a formação que a gente tanto conhece, que a Alexandra é super fã, né, Xande? Conta aí. Que é a LaToya, Latavia, Beyoncé e Kelly Rowland, que foi responsável pelo primeiro disco e pelos primeiros hits da banda, alguns dos meus favoritos, como Bills, No, No, No... No, inclusive, foi o primeiro single das meninas que foi lançado, inclusive em novembro, ó, daqui a pouco tá completando aí, 97 menos 2022, faz o cálculo e descobre quantos anos vai estar fazendo. Eu não sou obrigado, não. E quando você bota uma pessoa de humanas pra fazer isso, que acontece? É isso que acontece, sou de humanas, eu tô aqui pra falar, não tô aqui pra fazer cálculo. Eu gosto muito dessa formação, porque eu acho que as meninas são, assim, muito boas, as que foram demitidas também, principalmente a LaToya, acho que a LaToya tem um brilho, assim, muito, muito característico. Ela, inclusive, era a minha membro favorita aí dessa formação, de todas, inclusive do que a Beyoncé e da Kelly. Porque eu acho que ela era mais preparada para lidar com entrevistas, Ela era mais carismática. Ela era boa. Ela era... A Beyoncé ainda não tinha feito o cursinho dela de entrevistas públicas. Na verdade, a Beyoncé nunca foi boa de entrevista até hoje, Sim. né? A Beyoncé é meio Normani, Não é que ela assim. desistiu, né? Por isso que ela não faz desistiu. mais nada. Exatamente. A Beyoncé é meio Normani, assim, calada, sabe? E aí, a LaToya era, tipo, a membro, se você reparar nas entrevistas, que ela, fala horrores. E, sabe, ela é carismática demais. Então, era a minha favorita nessa época, assim. Acho que ela tinha muito potencial também de carreira solo. Aí como teve depois, né? Que ela lançou coisa e fez sucesso. E quando elas fecharam um contrato com a Columbia Records e elas lançaram No, 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 logo em seguida elas ganharam um remix do Wyclef Jean, que é aquela grande voz que depois ficou conhecida com Hips Don't Lie, da Shakira. Só que ele, na época, né, ali nos anos 90, ele era um grande rapper, assim, ele fazia muito sucesso. Então, um grupo novo ganhar uma mentoria, digamos assim, né, um remix de uma pessoa que tá bombando na época, com o investimento de uma gravadora do tamanho da Columbia Records, era o bambambam. E não é à toa que o primeiro single já virou hit. E a partir daí, pronto, as portas todas se abriram para esse grupo que depois lançou o The Writings on the Wall, né? Que vem os hits Say My Name, Bills, Jumpin' Jumpin', Bugaboo, que é até aquele álbum que a Beyoncé fala que a gravadora virou pra ela e falou que não tinha nenhum hit no álbum. Não tinha nenhum hit. Vai ficar pra próxima. E ela falou, realmente não tinha um hit, tinha 5 hits. Então, assim, a gata hitou real. E também tem um grande queridinho dos fãs que eu amo, que é So Good, que é tudo, essa música é tudo, absolutamente tudo. Essa música é perfeita. Eu amo. E ela é muito subestimada, porque ela é realmente muito boa. E eu acho que existe muito uma questão, né, de que a Beyoncé cantava a maior parte das músicas, e de fato. Porém, no caso do Destiny Child, o que eu acho que diferencia também de outros grupos, como por exemplo Pussycat Dolls, onde a Nicole realmente fazia todos os vocais, inclusive os backups, dá pra ouvir a voz das meninas nas harmonias e dá pra perceber a diferença.
Por exemplo, o So Good é uma música que é essencial, o backing vocal da LaToya e da Latavia. E Bills, Bills, Bills também. Você percebe a voz dela, porque a LaToya, ela é um soprano bem levinho. E assim, nas harmonias dá pra você perceber quando ela entra na música e enquanto a Latavia fazia os gravões. Então, assim, acho que é essencial para a harmonia do grupo, sabe? Em termos de harmonia mesmo. Harmonia, nem falando de que elas brilharam individualmente, nada do tipo. É como grupo. Então, acho que esse é um diferencial, assim. Elas realmente eram essenciais para a voz Destiny Child. É legal falar de Bills, 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 porque ele foi o primeiro single que elas conseguiram que bateu o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard. Foi o álbum que elas lançaram aí já em 99 e foi um sucesso. Tanto entrou no top 10 de diversos países, sabe? Para além dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi o momento da carreira delas que elas conseguiram se estabelecer como um girl group que estava indo para além dos Estados Unidos, indo para a Europa, alcançando o Canadá, Holanda, Reino Unido, tudo estava sempre... Tinha uma galera escutando e uma galera começaram a acompanhar mais e mais as meninas. Eu acho que essa época, pra mim, é uma época de ouro pra elas como grupo, antes de começar as brigas e separações e mudanças de pessoas. Com certeza. E falando de Brasil, né? Com certeza, eu acho, pelo menos a percepção que eu tenho, assim, Bills, Jumping, Jumping e Bugaboo, enfim, essas músicas todas, Destiny Child ainda não tinha feito barulho aqui no Brasil. Eu acho que foi com Say My Name, de fato. Sim, com certeza. Assim, foi aquele estouro que hoje em dia não existe uma pessoa que não conheça Say My Name. É o hit do hit, e essa música levou 2 Grammys em 2001 por melhor música de R&B e melhor performance de R&B por um grupo ou duo com vocais. Então, assim, aí a Beyoncé também já começou a comer pelas beiradas no Grammy, que aí a gente já vê que são 2 categorias que a Beyoncé começou, que sempre fez essa movimentação, e foi aí que a gata juntou tantos Grammys que ela tem hoje. Começou aí a festa, né? É importante lembrar que nessa transição do primeiro disco para Say My Name, aí foi que quando rolou a cisão, as meninas disseram que elas não sabiam que tinham sido demitidas, que elas só descobriram vendo o clipe na TV. Imagine aí, você participa de um puta grupo de sucesso. Sim. E você tem a notícia de que você não faz mais parte desse grupo quando você vê passar o clipe sem você na TV, com 2 outras garotas que você nunca viu na vida. Já pensou? Eu acho muito, muito bizarra essa história. Acho que de história de girl groups, assim, que a gente acompanha, que a gente já viu, não sei, pelo menos pra mim, essa é uma das histórias mais... Caralho, que filha da puta. É esse termo que tem pra usar, não tem outro. Você realmente faz parte de um grupo que tá fazendo sucesso, que tá estourando, e de repente ali... Ah, nossa, que legal. Tô demitido, vendo o clipe passar. E também não é dizer que as meninas pegaram carona no sucesso, porque uma coisa é você fazer parte de uma parada que você não tem muita responsabilidade ali por tudo que aconteceu, você tá sendo carregado. Outra coisa é, por exemplo, a LaToya escrevia boa parte das músicas, sabe? Ela participou de fato ativamente do sucesso, ela é responsável por isso. E aí você pega e é descartado. Imagina o choque. Sim. Sim, e foi nessa fase aí que Michelle Williams e Farrah Franklin entraram no grupo, né? E foi justamente no grupo, no clipe de Say My Name, que foi esse grande hit. E o maior feito da Farrah, né? Porque logo em seguida ela foi demitida, então basicamente... Não durou muito. Ela gravou o clipe e saiu. Foi isso, foi a grande participação. Sabe aquele meme que a pessoa pisca na tela e sai? Pisca na tela. Foi a Farrah. Então tem alguns vídeos que dá pra você perceber que a Beyoncé odiava a Farrah. Porque, basicamente, a Farrah parecia ser muito preguiçosa, sabe? Aquele tipo de pessoa que não quer fazer porra nenhuma. E a Beyoncé olhava pra ela assim, tipo, gente, o que é que essa menina tá fazendo aqui? O que essa menina tá fazendo aqui? Total. Então dá pra perceber o atrito. E Michelle Williams, que é a nossa crente favorita, a única crente que a gente passa pano, permaneceu, né, na formação final do grupo, que foi Beyoncé, Kelly e Michelle. E a Beyoncé, literalmente, as meninas pegaram ela na igreja, né? Cantando. Sim. Sim. Mas é bom até a gente falar isso. O Destiny Child, ele é um grupo que tem muita referência gospel. Inclusive, elas lançavam músicas gospel nessa época toda. Em vários álbuns tem músicas gospel. Então, assim, era um grupo que ele cumpre bem aquele estereótipo norte-americano do preto protestante que tá lá cantando nas igrejas. E aí, só que elas seguiram um caminho mais pop. Mas, assim, nunca
largaram essa referência do mundo gospel, né? E aí, eu acho que mais ou menos em Say My Name a gente pode dizer que teve esse rompimento das meninas, começou a mudar as coisas, e em Survivor, né, que foi o álbum de 2001, que pra mim é um dos mais icônicos também, que tem os hits como Independent Woman, que foi trilha sonora... Trilha sonora do Charlie's Angel. Que As Panteras, tudo, que foi era o grande filme da época. Nossa, amo até hoje. Eu acho fantástico o meme que tem, né, que a Beyoncé... Pegam todas as letras que a Beyoncé canta em Independent Woman. Aí tem um textão da porra. Aí pega a parte que a Kelly canta, que é também outro textão. Aí tem a parte da Michelle, que é só I Bought It. Que é a única parte que a gata sola. Sabe? Eu acho incrível. Sim, mas a Michelle... O que acontece também? A Kelly é a única pessoa que veio com a Beyoncé desde o começo do Destiny's Child. E tem também um rolê... Eu lembro que na época tinha um super rumor de que a Kelly era prima da Beyoncé. Aí depois falaram que a Kelly era filha da funcionária da Beyoncé. Aí depois que a Kelly era filha bastarda do Matthew Knowles. Então, assim... Nossa Senhora! A gente não sabe qual é a verdade, mas a verdade é que a Kelly sempre foi muito próxima à Beyoncé. E foi a única que sobreviveu da formação original. Então a Kelly era a segunda, assim, basicamente a segunda voz do grupo, podemos dizer. Que a Beyoncé era a voz principal, a Kelly sempre cumprindo ali a função de segunda voz. E a Michelle veio como uma terceira para tentar ali fazer uma harmonia do grupo. Então, tem ainda um vídeo icônico de quando elas ainda eram 4, com Latavia e Latoya, que a Beyoncé fala assim: eu sou a vocalista do grupo. Aí a Kelly fala: eu sou a segunda vocalista do grupo. E as meninas reviram os olhos, eu amo, tipo, discretamente, sabe? Eu adoro esse tipo de baixaria. Muito bom. Não, a gente consegue sentir a tensão vendo... entrevistas antigas, a gente consegue sentir a tensão entre elas, assim, que você vê que nessa formação aí das 4 meninas, que o negócio era meio esquisito, assim, elas não se tropavam muito bem, não. Mas eu acho que em Survivor, quando já tá a formação das 3, aí eu já acho que funcionou o negócio, né? Que aí provavelmente a Beyoncé teve total controle, o Matthew também tinha controle, a Kelly obedecia o que era proposto pra ela, e a Michelle, então, tava indo de gaiata ali. Né? Fazia uma oração e a Kelly tava naquela assim, pra mim tá tudo bem, eu tô aqui ainda, né? Sim. Então vambora, tô fazendo. Mas desde o comecinho a proposta sempre foi que a Beyoncé cantaria a maior parte, a Kelly cantaria alguns pedaços, e as outras meninas eram vocais de apoio e contribuindo nas harmonias. E aí quando mudou pra elas 3, a proposta mudou pra que a Michelle também tivesse solos. Eu acho que o que funciona quando vira as 3 ali, eu acho que a briga de ego fica menor. Quando a Beyoncé entende que, tipo... Ela é ela, e ela vai continuar sendo uma estrela dentro do grupo, porque, querendo ou não, os pais estão ali por trás, investindo, fazendo acontecer e tudo mais. E, enfim, passaram gerações e ela sempre se manteve ali. A Kelly é amiga dela, sabe? Tipo, tá aqui desde o início comigo, vambora, não tá querendo... a Beyoncé não enxerga como competição, vamos botar dessa forma. E a Michelle, ela também não vê como uma pessoa que seria do nível dela de competição, sabe? Tipo... Pra mídia, sabe? Falando aqui de imagem pública e tudo mais. Então, acho que o grupo entra numa harmonia porque deixa de ter a briga de egos, sabe? Porque todas essas que vieram antes dessa formação, se reparar, era isso. Era a pessoa que era uma boa, falando muito bem na entrevista, que nem a gente comentou agora. A pessoa responsável por fazer as letras que elas estavam cantando. Então, tipo assim, acho que nesse lugar rola um conforto maior justamente porque, assim, a senhorita Beyoncé tá aquietada no canto dela e aceitou o fato de que, beleza, esse grupo aqui funciona. Não tô competindo contra ninguém aqui dentro. Sim. Talvez lá fora eu esteja. Eu acho que esse elo de amizade entre as 3 foi o que, tipo, fez ela entender que... Bom, estamos nós 3 aqui, cada uma tem a sua função, claro que a minha é a principal, mas assim, ela entendeu que era importante, e a gente vê a evolução do grupo, a gente vê em Survival, ou até em Say My Name, quando eram as 4, e a gente vê depois no Destiny Fulfilled, de 2004, o quanto, por exemplo, os solos da Michelle em Keiretsuyu, em True It With Love, são, assim, as melhores partes da música, mas é isso, é você entender qual é a função de cada um na música. E aí, só voltando rapidinho em Survival, em 2001, que também teve o hit Survivor, que na época era uma referência ao reality Survivor, que era um reality que as pessoas tinham que sobreviver na ilha.
E o Destiny... quase um No Limite. É um No Limite. O antigo, é um No não Limite. o novo. O novo é sem graça. Pois é. O No Limite, inclusive, foi inspirado em Survivor, né? Eles pagam isso. direitos autorais porque eles meio que... É essa fórmula mesmo. E aí, era meio que a mídia brincava de que o Destiny Child era um Survivor, assim, era um No Limite, porque cada hora saía um, entrava o outro e você não entendia qual era a formação do negócio. E realmente o grupo era uma grande zona. E aí elas lançaram o single Survivor, quem não lembra, aquela I'm a Survivor, I'm a Survivor. Então, essa música, esse refrão também, que é um refrão icônico, e irritou muito, chegou no Brasil, assim, demais, que eu acho que, pra mim, é o segundo maior hit delas aqui no Brasil, assim, Say My Name is Survival. Quando você lembra de Destiny Child no Brasil, definitivamente é isso. E aí teve Bootylicious, que também foi um grande hit nos Estados Unidos, que, inclusive, a gata botou a palavra no dicionário. Quem não sabe, Bootylicious é tipo... As colocaram mesmo. É como se fosse você... gostosona. Você é uma gostosona. É Bootylicious. É um booty que é delicious, que é delicioso. Não existia essa palavra no dicionário. A gata foi lá, lançou a música foi tão hit que entrou pro dicionário Aurélio lá dos Estados Unidos. Então, assim, a Kinga já fazendo história. E Emotion, que é um cover de Bee Gees, que na verdade também é um cover, eu acho, se eu não me engano. Acho que é assim, né? E também que mas trouxeram pra elas. Todo mundo conhece a versão da Destiny Child. Versão da Destiny Child. Trouxeram pra elas. É delas, o resto é delas, nem de mais ninguém. E foi ali que a Beyoncé enterrou a Celine Dion. Eu acho interessante. Então, ali você percebe o porquê eu achava a Beyoncé meio, sabe? Ela tava tentando demais. Sim, e aí você vê que você fala assim, gente, amiga, você não precisa. Ei, para que isso. Não, porque uma coisa que eu acho muito, muito bonita, por exemplo, da Mariah Carey, que é uma grande vocalista, é que quando ela tá com uma veterana, ela não dá show. Ela abaixa a cabeça e respeita, sabe? Sim. E ali, obviamente que aquilo foi ensaiado lá com a Celine e tal, mas eu achei meio... A Celine convidou, era a veterana, acho que o momento de brilhar ali talvez fosse dela, porque as meninas estavam como grupo. Enfim, Levi, explica a história pra quem não entendeu. O que a apresentação foi essa? Show. Então, pra quem não sabe, foi um especial da Celine Dion em que ela convidou ali Destiny Child pra fazer o cover de Emotion, tava bombando. Elas resolveram fazer ali, não sei se pode chamar de dueto, né? Que é um grupo com uma outra pessoa, mas já ficou... Um quarteto, um suruba que elas fizeram ali. Elas cantaram ali em colaboração. E aí, quando a Beyoncé foi fazer o solo dela, né? De Emotion, ela oversang. Ela simplesmente meio que cantou Exagerou. Ela deu uma exagerada ali no negócio. Talvez ela tenha tomado umas doses de café a mais. E aí, veio assim um negócio, entendeu? Que Celine Dion, pra quem não sabe, vai lá ouvir o nosso episódio de Divas dos anos 90. Ela era uma das grandes divas dos anos 90. E aí a Beyoncé meio que dá entendeu? Um chega pra lá nela, a Celine meio que olha torto pra ela, tipo assim, minha filha, calma. E aí, a gente vê aí que, tipo assim, não tinha necessidade. Mas Beyoncé destruiu Celine Dion naquele momento. Porque eu sou defensor de Celine Dion e Celine Dion... Mas vamos lembrar que Celine se faz é que se paga. Porque a Celine, no VH1 Divas com a Aretha Franklin, ela fez a mesma coisa. Então, assim, gata, amor, sabe? O pagamento vem. Teve uma hora, o muro dá voltas, uma hora ele chega, uma hora vem. E teve uma apresentação da Beyoncé também, que isso aconteceu com aquela Alexandra Burke no X Factor, que ela aparece no final de surpresa pra cantar Irreplaceable com a mulher que tava na final. E aí e teve uma briga ali também. Pois é. Então, mas ali a Beyoncé ganhou. Porque eu fiquei com a sensação de que a Alessandra tava tentando muito e a Beyoncé tava, sabe? Estou lixando as unhas enquanto canto. E ainda cantou melhor. Então foi tipo isso. Mais uma vez, aqui se faz, aqui se paga. Tipo assim, ela tentou ali... Gente, respeitem, é isso. Eu acho que essa situação com a Celine, ela reforça um pouco o que a gente tava falando ainda há pouco, de que a Beyoncé estava confortável com a formação do grupo atual e as competições que ela queria peitar era do lado de fora, sabe? A Celine tava num momento de carreira ali que, já tinha passado nos anos 90, a gata já tava com hit atrás de hit, já tinha uma carreira tranquila, já tava até fazendo especial, sabe? É só pra você ter uma noção, ela tava fazendo especial convidando outras artistas. Então, ela tava num momento sólido de carreira, era uma grande artista, e a Beyoncé era abusada, né? Queria peitar pra estar de frente. A gata já tinha o hit do Titanic, né? Titanic, né? Ela já tava ali no auge já tava no ápice. Tem nem condição. Nem condição. E eu acho que em 2001 foi um ano tão importante pra elas, inclusive, porque foi um ano que elas lançaram 2 álbuns.
O sucesso de Survivor, Bootylicious, foi tanto que a gravadora investiu e botou as meninas pra trabalhar no famoso álbum de Natal. Ah, Paulo, vai falar do álbum de Natal? Eu quero que você Eu fale. falar do álbum de Vai Natal? falar Não. do álbum de Introduzir Natal. o álbum Agora de pode Natal. fazer álbum Não de período. Natal? Não gosto. O Paulo, ele é hater do Natal. Falou em Natal, ele já até desativou a câmera aqui, meu filho. Eu fico Vai até verde. falar do álbum de Natal, sim. 8 Days of Christmas, que inclusive essa música é o hit do meu Natal. Gente, não tem um Natal que eu não coloque essa música pra armar a árvore de Natal. E tem medley de Mariah. música. Ai, gente, esse álbum é absolutamente tudo. Esse clipe também é a coisa mais fofa. E eu amo elas na vibes amigas tiras ali, tipo assim, meio que curtindo o Natal. Eu já sou fã do Natal, né? E então chega nesse... Cadelinha da Disney e do Natal, Levi, tá? Meu galera? sonho, Nossa. isso é. Inclusive, Não, meu sonho era a Beyoncé lançar um álbum de Natal, que até hoje Não a gata vai, não amor. fez solo, né? Tomara que não. Ai, Paulo, ela vai fazer sim. Tomara Vai ter que não. Todo mundo passa por Eu isso. sou o Grinch pro Natal, pra quem não sabe desse meu lado, eu sou o Grinch na hora do Natal. Fico Gente, verde, o Paulo é não gosto de nojento. Natal. Ele gosta Agora de eu terror. acho que esse álbum de Natal, ele envelheceu, eu não vou dizer mal, porque ele continua muito bom, mas ele não teve a longevidade que os singles dela têm hoje em dia. Tipo, eu não vejo as pessoas ouvindo as músicas de Natal dos Destiny Childs, como ouvem, por exemplo, A One for Christmas, ou até mesmo uma música que a Ariana lançou há uns 8 anos atrás, que eu esqueci o nome agora. Sim, Entendeu? sim. Não tem essa Mas continuidade, não teve. eu acho que esse álbum aqui, ele serve de um exemplo para uma outra coisa com relação à produção das meninas de álbum mesmo, a estrutura do álbum. Aqui, se você for reparar no set list dele, começam a aparecer muitas músicas solo. Que eles resolvem começar a apresentar um solo da Michelle, um solo da Beyoncé, um solo da Kelly. Eu acho que serve muito como teste, aqui estamos falando de uma perspectiva muito mais de carreira e tudo mais, um teste de gravadora pra olhar, tipo, quem funciona, quem não funciona, como funciona, aonde funciona. Então acho que serve muito de test drive pra gravadora, pro que, enfim, viria a ser as apostas de como elas iam trabalhar e tudo mais. Então acho que esse álbum serve muito pra isso. Ele tem muito esse tom em certo ponto. Eles arriscam vários solos do nada, sendo que no álbum anterior não era tanto assim. Era um solo da pessoa dentro da música com as outras duas. E nesse não. E até nas músicas delas, eu acho que nessa época aí, elas começaram a explorar mais a individualidade de cada uma. E elas como um todo. Então você pode perceber que as formações de música, geralmente, é o refrão, elas cantando meio que juntas e cada uma meio que tendo a sua parte ali. Independente da importância da parte na música. Tem cada uma seu solinho ali, digamos ali. E eu acho que isso funciona muito bem. A gente só não falou rapidinho de Independent Woman, que entrou ali na faixa de Panteras, que foi um grande hit, assim, foi um dos maiores hits delas, que ficou, acho que 12 semanas em primeiro lugar. Foi, assim, um dos maiores hits do Destiny Child. Não chegou tanto no Brasil, mas foi ali que também foi a segunda vertente do feminismo. Foi ali que começou. Inclusive, o Paulo falou que os primeiros filmes são muito melhores que o mais recente, mas a trilha também é muito melhor que a mais recente. Sim. Porque aquela música da Ariana com a Miley e com a Lana, eu gosto, mas assim... Eu gosto por ser uma farofinha, mas realmente... Em comparação... Não tem. Não precisa comparar, realmente. E eu acho que também vale a gente destacar, antes da gente chegar no Destiny Fulfilled, que essa foi uma época de ouro em que os looks by Tina Knowles eram um momento, assim, né? Era uma vibe meio Fifth Harmony, de tipo assim, que é isso? E aí, Michelle Williams sempre usando uma calça comprida, né? Mangas compridas. A crente. Sem decote. Enquanto Kelly e Michelle sempre com menos roupa possível e uma mais feia que a outra. Mas assim, fizeram história com os looks. A Tina trabalhou. Pra quem não sabe, a mãe da Beyoncé fazia os looks, que inclusive depois, quando a Beyoncé seguiu carreira solo, tentou a House of Their Own, né? Abriu uma marca aí de roupas. Mas era tão cafona, tadinha, que não foi pra frente. O negócio acabou. Só uma correção que o Levi falou errado, mas foi a Kelly e a Beyoncé que usavam pouca roupa, gente. Eu falei o quê? Foi uma época que você falou Kelly e Michelle. Desculpa. Porque foi um momento que elas começaram a ir muita premiação, né? Foi um momento que elas estavam trabalhando ali, fazendo o clipe e tudo mais, uma coisa fazendo o look pro clipe. E depois, quando tá na performance, tinha que apresentar nos prêmios pra ir fazer a música hitar.
prêmios da Billboard, da MTV e tudo mais. Eu acho que foram momentos assim que a gente... Inclusive, olha só, teve essa semana, teve muito Halloween aí bombando, o Halloween da Sephora, várias marcas e tal. Eu queria dizer que quando tiver um Halloween que o Pop Doc for convidado, a gente vai combinar de ir de Destiny Childs, tá? Tá Obviamente, bom. eu vou ser a Beyoncé e vocês briguem aí pra ver quem vai ser a Michelle. A cara do Xande. Eu posso ser a Michelle. Não, mas gente, o Luke, bem cobertinha. O Paulo vai coberto. Eu sei que o Santana, eu sei que Xande Santana e Xande Levi são mais biscoiteiras que eu, então eles vão querer ficar com menos roupa. Então, não, o Xande não vai de crente nem papado nunca. Jamais. A Michelle menos crente tem possível. um blog fantástico, eu não sei se existe ainda, mas eu sempre olho, que é o Por Michelle. Que ele meio que selecionou todas as vezes que a Michelle foi judiada pelo grupo, sabe? Tanto de roupa, quanto de linha de música, quanto de... Tem um vídeo dela caindo em apresentação, enquanto as duas só olham assim e continuam dançando. Tipo assim, caiu. Foi em Soldier, tipo gente. A Michelle caindo na apresentação de Soldier. Que aí acho que já pode emendar no Destiny Fulfilled, que foi o álbum de 2004, que teve aí... Que foi o hit atrás de Blindex. hit, gente. Isso daí tocou até na Arábia Saudita. Lose My Breath, Soldier, Catered to You, Girl, If, Through With Love, Free Bad Habits. Então, assim, era só hit, gente. O que vocês têm a dizer sobre esse álbum que pra mim... Só antes da gente chegar nesse álbum, é um detalhe importante pra falar, só pra galera ficar situada. A gente tem um intervalo de tempo aí do álbum de Natal que a gente falou que era de 2001 ao Destiny Fulfilled, foi tipo 2 anos. Elas lançaram o álbum em 2004. E aí, neste meio tempo, inclusive é importante pra história do grupo como um todo, foi quando tava rolando toda a movimentação de carreiras solo. Beyoncé cantando tava no Dangerous in Love. A Michelle já tava a Kelly já tava cantando Dilema junto com o Nelly. Então já tava rolando todo esse momento delas estarem começando suas carreiras solos, e teve esse hiato aí, esse intervalo de tempo. Em 2004 foi quando começou elas resolveram voltar com Destiny Fulfilled, resolveram lançar. Que foi hit atrás de hit. Pra mim, Lose My Breath, inclusive, foi neste álbum que eu comecei a entrar em contato com as Destiny, com o material dela como um todo. Porque eu fui começar a ouvir Beyoncé primeiro e depois fui fazendo, né, o caminho contrário. E quando eu fui fazendo o caminho contrário, foi nesse álbum aqui, com Lose My Breath, que eu vi os clipes e ficava passado com as gatas dançando e falava, essa música aqui é o momento. Esse Atos, eu acho que... Na verdade, esse álbum, acho que foi meio que uma despedida, assim, como grupo. Porque elas já tinham feito aí muito sucesso com a carreira solo. Inclusive, a Kelly, além de Dilema, ela ganhou um Grammy com Nelly por Dilema. Ela lançou o disco, assim, que teve uma recepção boa. Não foi um grande hit em termos de vendas, mas vendeu bem, assim, dentro do nicho R&B, inclusive, foi muito bem. Então, acho que foi ali que elas perceberam que elas podiam fazer coisa solo que ia funcionar pra cada uma de uma maneira diferente. E acho que esse Atos era justamente pra testar isso. E depois essa volta é pra meio que encerrar um capítulo ali como grupo. Concordo. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui é que nesse meio tempo, antes do Fulfilled, a Letoya também lançou o disco. E... que foi a menina que foi demitida, né, na primeira formação. E o disco dela... caminho. O disco dela performou muito bem. Assim, ela conseguiu debutar em 1 na Billboard 200. Além da Beyoncé, ela é a única que tem esse feito. E ela é a única, além da Beyoncé, a ter também um disco solo de platina nos Estados Unidos, por causa desse debut dela. E tem 2 músicas que, quando eu fui pesquisar um tempo atrás... eu fui ouvir, eu já conhecia, que é Torn e She Don't. Não sei se vocês já ouviram, mas vale procurar aí, Letoya, Torn. Porque são 2 hits do R&B, assim, tocou muito, e tocou aqui no Brasil. Então, ela conseguiu aí ser bem sucedida na carreira como cantora também. E depois ela acabou migrando pra atuação, né? Provavelmente vocês conhecem a Letoya de Greenleaf. Eu não assisti Greenleaf, mas toda vez que eu falo de Letoya e tem a foto dela, as pessoas falam, nossa, ela é a moça de Greenleaf. Então, é um personagem que tem um destaque aí. Então, ela meio que migrou pra carreira de atriz. Eu já vi ela fazendo outros trabalhos também no cinema, na TV, enfim. E foi meio que isso.
Dessas que resolveram que, infelizmente, se perderam pelo caminho, qual o passado, qual o resto o que aconteceu com o resto das meninas? O que aconteceu com as outras meninas que se perderam? A Latávia, ela nunca mais cantou, ela participou do Divas em Atlanta, que é um reality show, por um tempo. Ela virou dona de boutique, enfim, todas ricas, continuam riquíssimas, belíssimas. Só não continuaram aí com muito destaque no entretenimento. Sim. Mas fizeram seu nome. Inclusive, as meninas também ganham royalties por serem membros fundadoras até hoje, né? Elas duas foram acreditadas nos Grammys ali do primeiro disco. Então, elas têm um Grammy. Elas ganham dinheiro de lucros de streaming das músicas. Então, tá tudo certo, sabe? Dá pra ainda almoçar. Ainda estão ganhando o dinheirinho delas. Dá pra almoçar, não é pouco, não. Dá pra almoçar? Os hits que elas tiveram ali, tipo assim, dá pra manter tirar um trocadinho. Sim, inclusive, a própria Beyoncé agradeceu as duas em 2011, ali quando ela ganhou o Billboard Artista do Milênio. Ela agradeceu primeiro a Kelly e a Michelle, mas também agradeceu a Latoya e a Latávia por ela ter chegado onde ela chegou. E tem foto delas juntas também num show mais tarde, assim, com as duas, tanto com a Latoya quanto com a Latávia. Então elas retomaram aí esse contato e acho que não são amigas próximas, mas retomaram, assim, sabe? Mas superaram. Eu acho que esse contato foi retomado mais recente, assim, depois, mais ou menos ali, sei lá, do Miss Carter, né, da Formation. Foi em 2018, realmente. Foi bem mais recente, que eu lembro que foi recente, porque eu acho que, de fato, elas ficaram anos ali numa, sei lá, se estranhando, assim, e isso era nítido, não aparecia a Beyoncé, não falava, quando a Beyoncé falava do Destiny Child, ela fazia questão de falar Kelly e Michelle, até é meio bizarro, porque quando você para pra pensar que você teve um grupo de anos de história, com várias pessoas diferentes e que surgiu de forma diferente. E aí, quando você fala do grupo, você fala da última formação que existiu. Sim, você ignora o resto. Ignora o resto. Claramente tem uma questão ali, né? Claramente você não se dá muito bem com aquelas pessoas. Agora que a gente falou também dos álbuns todos, de forma geral, eu também queria destacar a videografia do Destiny Child, que elas têm clipes muito bons e, assim, até clipes pra década de 90, né? Ali, anos 2000, que são grandes produções, por exemplo, Say My Name, pra mim, é um dos melhores clipes da história, assim, é muito bem feito, é muito divertido de se assistir. Tem também Girl, que é do Destiny Fulfilled, né, que é inspirado em Sex and the City, que aquele clipe pra mim também é masterpiece total. Lose My Breath, que tem os clones delas, né, que também é genial. Survivor, enfim, tem vários clipes que eu acho que valem o Cater to You também, que é a coisa mais linda. Soldier. É difícil escolher um clipe delas que não seja marcante e que dite... Eu acho que os clipes dela traduzem muito e conversam muito com a época que eles são presentes. Eles sempre eram muito bem feitinhos, sabe? Eu tenho essa impressão de que eles eram bem cuidados, bem trabalhados pra que... Enfim, é um grupo de meninas pretas que estavam querendo romper ali no pop, no R&B, querendo chegar na mídia. Então elas realmente se dedicavam na hora de fazer as coisas. E eram muito bem coreografados aqui, e eu tô dizendo não no perspectiva de dança necessariamente falando, sabe? Tem muitos clipes dela com umas ideias muito boas que se passavam, sei lá, num palco giratório, enquanto o cenário ia andando, elas iam se mexendo. Então acho que elas têm umas ideias muito boas de produção audiovisual, sabe? Ao decorrer da carreira delas. Inclusive no Destiny Fulfilled elas gravaram um DVD que é um show que é muito bom. É bem vibes Beyoncé, assim, de troca de look, coreografia e muda o palco e não sei o que. Então, assim, você vê que ali a Beyoncé tava nascendo, né, entre aspas. Então, assim, vale muito assistir também. Quem nunca assistiu videografia, conhece só os hits, vai lá procurar no YouTube os clipes, que também, esses que eu citei, vale muito a pena você tirar um tempinho do seu dia pra assistir. Inclusive, fica aí a minha defesa da Michelle, porque realmente ela usava os looks de crente. Realmente ela é a pior dançarina. Ela não tem aquela coisa... Ela não tem aquele sexy appeal das outras, da Kelly e da Beyoncé. Mas, porém, contudo, todavia, na minha humilde opinião, ela sempre pegou a melhor parte das músicas do último disco. Se você pegar Cater to You, Soldier, até aquela pontezinha de Girl, eu acho que ela arrasa da show, assim. Então, pra mim... Inclusive, eu tava tweetando esses dias que em Cater to You, a Beyoncé, ela ganhou uma piscina
na parte dela, a Kelly ganha um carro e a Michelle ganha uma cadeira de praia. Mas mesmo com apenas uma cadeira de praia, pra mim a parte dela é a melhor. Ela então fez história. a gata deu o nome, fez história. Exatamente. Sim. E True With Love também, que é um hino meio gospel, assim, que também a parte da Michelle... Gente, assiste essa True With Love, procura a versão ao vivo, que é desse DVD que eu falei. E aí só vê lá a Beyoncé e a Michelle, gente, as partes solo delas. E ali você entende por que o Destiny's Child foi o Destiny's Child. E também queria fazer minha defesa a Kelly Rowland. Que a gente muitas até, defesas. A gente citou aqui ela no episódio de Girl Groups. E também, assim, sinceramente, e de divas dos anos 90 também. Kelly Rowland, ela deveria ser tão grande quanto a Beyoncé. Vou defender. Com certeza. Aqui. Ela é tão talentosa quanto, a voz dela é maravilhosa. Ela tem músicas que são muito boas. Os álbuns dela são bem concisos. E, enfim, eu sou muito fã da Kelly e fico com muita pena quando ela lança alguma coisa e a galera caga balde. Acho que tem muito a ver, não só com a forma com que o grupo foi criado ali pra meio que destacar a Beyoncé, mas também tem aí questões externas a isso, como o colorismo, a Kelly é uma mulher retinta, enfim, uma série de questões que fazem com que ela não tenha o reconhecimento que merece. Mas ela também conquistou muita coisa sozinha, assim, eu acho que vale destacar. Principalmente a participação dela nos realities, assim, de música como coach, ela é fantástica. Ela ajudou a formar o Little Mix. Ela é muito boa de colocar meninas juntas e formar grupo. Teve um outro grupo que ela formou que se desfez, mas que era muito bom também. Então ela tem essa visão estratégica aí de produção, de gerenciamento também, porque ela participou de um. E tem vários hits, assim, eu tava pesquisando, ela tem algumas platinas, alguns discos, singles de ouro. E ela é muito respeitada, né? Muito respeitada como artista, porque a gata entrega. Inclusive, Kelly Rowland está numa estreia da Netflix, que estreou essa semana, A Maldição de Bridge Hollow, que eu ainda não assisti, mas parece ser legalzinho, uma comedinha de terror, assim, que, enfim, uma vibes meio Todo Mundo em Pânico, sabe? Todo Mundo em Pânico, mas um pouquinho mais jovem. Com um pouquinho menos de putaria, vamos botar dessa forma. Com toda certeza. Sabe? Consertado pra época, né? E aí, enfim, parece ser bem legal. Vi o trailer, tô com vontade de ver. Então, assim, você vê que a Kelly... Você querendo ver filme de terror? Que loucura. Não, mas é porque não é terror aquilo dali. É tipo Todo Mundo em Pânico. Amigo, é terror. É? Então não vou assistir, adoro. Cancelado. Gente, não vou assistir. É porque as pessoas se perdem nisso, cara. Eu não vamos entrar nesse tema aqui, tá? Quem quiser, a gente fala disso em outro podcast. Mas enfim, é terror, mas é um terror mais leve. Terror com comédia. Então é Todo Mundo em Pânico, por exemplo, é terror com comédia. Continua sendo terror. Não deixa de ser. Mas o que eu ia comentar é do pós Destiny Fulfilled. Eu acho que tiveram vários momentos, inclusive pronunciamento do Destiny pra MTV várias vezes dizendo que o nome do álbum não era uma coincidência, pra quem ainda não manja muito de inglês, mas Fulfilled seria realizada, né? Seria tipo, as Destiny Childs estão realizadas, seria tipo assim, um projeto pra finalizar as coisas. E aí começou o pós. Eu acho que o pós sempre foi muito claro de que era o último, aspas, né? O último álbum juntos, mas não necessariamente o último show. E isso se fez presente em diversas formas durante a carreira delas, durante esses anos que vieram. A aparição das meninas em vídeos como Get Me Body, da Beyoncé, músicas solo da Michelle que vinha como Say Yes, se eu não me engano, esse é o nome? Isso. Que chamava as meninas também pra cantar. Em outros shows, inclusive, na turnê do The Beyoncé Experience, quando ele passou em Los Angeles, a Beyoncé cantava partes de Survivor, e tiveram momentos em que a Kelly a Kelly aparecia pra cantar, até chegar também no Super Bowl ou Party, lá em 2011 também, que foi um dos singles da Beyoncé, que também tinha participação das meninas aparecendo e tudo mais. Um álbum também, amigo, que é o Talk a Good Game, é um álbum da Kelly Rowland, que tem uma música chamada You Change, que é feat Beyoncé e Michelle. E, gente, aquilo dali é muito bom. Arte, don't touch, real. É muito, muito linda a harmonia. Você vê ali que, mesmo depois do tempo que elas já estavam separadas e elas se juntaram pra fazer uma coisa juntas, você vê que funciona a harmonia do grupo. E eu queria uma reunion delas. Não vou negar. Eu também, não vou mentir. Sim. A gente tá falando aqui, inclusive, da videografia das meninas. Quem tiver curiosidade, existe, inclusive, um álbum que a gravadora, óbvio, tinha essa mina de ouro na mão e queria sempre estar ali lucrando em cima delas e tudo mais.
a Columbia, ela liberou um álbum de vídeo que eles intitulam dessa forma, uma Video Anthology, que é Destiny Child Video Anthology, que é um material de 16 videoclipes que já foram lançados pelo grupo aí, que marcaram momentos. Então, já que a gente já estava inclusive falando disso, se alguém quiser pesquisar especificamente o vídeo das meninas, pode catar esse, que ali já é uma coletânea de vários singles importantes e com certeza vários clipes também muito bem feitos e importantes na carreira delas. É que tinha um contrato que o Destiny Child a gente tinha que fazer 2 lançamentos com Matthew Knowles e tal. Eu lembro que isso foi em, sei lá, depois da M. Sasha Fierce, uma coisa assim. Tinha que fazer 2 lançamentos. E aí eles lançaram um álbum de número 1, uma coisa assim. E o segundo eu não lembro se chegou a lançar ou se ficou devendo. Não, eu teria que procurar. Mas enfim, pode ser que esteja por aí. Né? Vai que vem aí. Foi aquele Love Songs? Não. Eu acho que foi isso, não foi? O Love Songs? Acho que sim. Love Songs, que ele foi lançado ali... É uma coletânea e foi lançado ali, faz uma junção de músicas de 97 até 2013 das meninas. Se não me engano, é isso mesmo. Elas burlaram o contrato dessa forma, então. E o Paulo também citou ali o Super Bowl da Beyoncé em 2013, que também foi um grande momento. E aí que a gente até também cita o que eu falei mais cedo da questão de você ignorar as meninas, em que a Beyoncé convidou Kelly e Michelle pra subirem no palco ali e fazerem Tem a entrada icônica de Michelle Williams. Se você não conhece, vá lá procurar. A gata deu o nome entrando. A gata deu o nome entrando. E ali você vê que a Kelly poderia ser tão grande quanto a Beyoncé, só naquela entrada. É isso. E foi muito bom, foi um momento ali que os fãs do Destiny Child ficaram com o coração aquecido, né? E eu acho que, cara, queria muito ver mais uma vez, assim, mais coisas delas, assim. Não sei se, de repente, um álbum, uma turnê, mas, de repente, músicas soltas, entendeu? Uma coisa, assim, mais colaborações, um clipe, de repente, não sei dizer. Eu acho que o lance da Destiny Child é que as meninas parecem... Não é que parecem, mas a gente se perde nas comparações, porque, Beyoncé é Beyoncé, mas se você pegar os vocais da Kelly, os vocais da Michelle, até os vocais de LaToya, ou até dessa menina Tamar Davis, que saiu ainda quando era Girls Time, qualquer uma delas competiria com qualquer vocalista atual, assim, sem nenhum problema. Entendeu? Não é quando você pensa, por exemplo, nas Pussycat Dolls, não tem ninguém pra bater a Nicole, porque as meninas não cantam tão bem assim. Até mesmo a Melody, que eu adoro, eu acho que ela tem uma voz grande, mas ela não tem muita técnica. Mas se você pegar Michelle Williams, Kelly Rowland, elas têm técnica pra caralho, assim. A gente se perde na comparação, mas sozinhas elas são muito boas até também, se a gente sabe? Visualizar, por exemplo, a gente cria aqui na nossa cabeça, o povo agora vai me matar, mas a gente cria na nossa cabeça aqui um grupo, Beyoncé, Rihanna e Ariana. Não que soltas, elas são maravilhosas, mas se elas estivessem num grupo... Não ia ter uma comparação. Vocal, entendeu? Não ia, a Ariana não dança. A Ariana seria a Michelle Williams, por exemplo, entendeu? Só que a Ariana é a maior estrela pop de hoje em dia. Então, assim, a gente tem que levar isso em conta, que essas comparações também são extremamente desleais quando você coloca uma contra a outra. Exato. Concordo. Exato. Inclusive, acho que a Michelle é uma outra vibe de cantora gospel. Que o que ela faz é muito dela, muito único, muito bom, mas que não funciona no formato pop. Isso não significa que ela seja melhor ou pior, mas que ela é uma artista gospel. E quando a gente fala de artista gospel, muita gente acha que é crente. Não, é porque nos Estados Unidos é um pouquinho diferente aqui. Assim, o gospel, ele é realmente um gênero, e óbvio que as pessoas que cantam gospel são crentes, mas não é tão extremo quanto aqui, que você tem, sei lá, Ana Paula Valadão em Diante do Trono. Sabe? Temos que fazer um recorte. Temos que fazer um recorte. Alexandre agora vai passar a ouvir Priscila Alcântara e bater palma pra André Valadão, né? Entendi. E outra coisa que a gente tem que falar, a gente tem que parar com essa comparação e chamar os outros fracassados. Por quê? A Michelle Williams tá bem longe de ser fracassada. O povo podre de rica. Podre de rica. Para com essa coisa. E Kelly Rowland, então, nem se fala. É porque, enfim, mais uma vez, a comparação desleal. Mas quando a gente coloca o que elas fizeram de história, o que elas têm de conteúdo, como elas se comportam como artista, o que elas lançam... Gente, tá bem longe de fracassado. Fracassado é você que tá criticando aí no seu sofá fazendo porra nenhuma. Me poupe. Pois é, mostra aí a carteira de trabalho assinada, amor. Não tem. Exatamente. Entendeu? A Beyoncé também não tem, mas tudo bem.
A gata não trabalha já tem anos. Mas a gente falou rapidinho da Kelly, a gente só pra destacar aí que teve o grande hit When Love Takes Over com o David Guetta, que foi um dos maiores hits de todas as gerações, né? O hit é o hit. E também teve Motivation, enfim, só porque eu falei aqui que a Kelly Rowland é muito boa, mas a gente não citou alguns trabalhos dela. E, Xande, quer citar alguma coisa de Kelly? Não, eu queria falar que, na minha opinião, o timbre da Kelly é o mais bonito delas. É muito lindo ouvir a voz dela, assim. Sei lá, eu amo. E pra mim ela tem super cara de disco diva, sabe? A música com o David Guetta deixa isso muito evidente. É uma voz de diva do disco. Pra mim é isso. Inclusive o álbum Motivation ela inventou Motivation, depois veio o Normani, mas assim, Kelly Rowland é a primeira motivadora de todas. E o álbum Motivation é muito bom também. Tem várias músicas aí que... Acho que o álbum inteiro é conciso. Se você ouvir o álbum inteiro, você vai gostar. Então, ouvinte, fica aí a dica. Aqui os maiores hits delas, Commander também com David Guetta, foi um puta hit. Verdade. Motivation com Lil Wayne, Down for Whatever, não conheço essa. Nossa, não. Kisses Down Low. Kisses Down Low, eu amo, perfeita. Enfim, e tem uma aqui que não é hit, mas que eu amo, que é Dirty Laundry. Que ela fala aí de toda a putaria que ela viveu com o ex-marido. E na época teve uns rumorzinhos, porque ela fala um pouquinho que ela tinha brigado com a Beyoncé. Fala da Beyoncé, fala que queria matar ela, que, enfim, tava meio puta na época. Então, assim, tem ela foi o Dirty Laundry. Dirty Laundry foi realmente lavar a roupa suja nessa música. De mais recente tem Coffee, que tem um clipe excepcional, lindíssimo. Vão lá ver o clipe de Coffee. É maravilhoso. De 2020. Maravilhoso. Tem uma música também dela que eu gosto muito, que é Later On Me, que o clipe é maravilhoso, é muito subestimado essa música também. Eu acho que se essa música tivesse um investimento ali com um clipe, vão lá assistir Later On Me, você vai falar, caraca, né? É bom mesmo, o negócio também é bom. Já estamos aqui dando várias dicas de outras carreiras. Chega, senão a gente já tá num episódio daqui a pouco só de Kelly Rowland. É isso também? É um episódio só dela, que daqui a pouco vai rolar? Mas acho que falamos muito do grupo, né? Acho que deu pra dar uma... Mas eu acho que deu pra entender que Destiny Child, eles foram um grupo muito grande, um grupo de R&B e pop, que durante anos eles venderam milhões e milhões de discos, milhões de singles. Sua influência reafirmada por MTV, Billboard e todas as Forbes, Pitchfork, vários lugares e sempre reafirmam como a influência dos vocais das meninas pro pop feminino foi história. Como elas venderam e chegaram em lugares que você consegue encontrar influências delas de Tinashe, a Ariana Grande, que a gente tava falando agora, até mesmo a existência do Pussycat Dolls, que veio depois. Acho que as meninas, elas realmente foram importantes pro pop feminino como um todo, sendo 3 meninas pretas no início ali, tanto no final dos anos, no meio dos anos 90, mas no início dos anos 2000, que é o pop como a gente conhece hoje em dia. Então, moldaram uma época. Inclusive, amigo, tem aquela homenagem ao Destiny Child, que Rihanna faz uma homenagem ao Destiny Child. Então, assim, até a Rihanna foi influenciada por essas meninas. Sim, hoje em dia a gente curte Flow, Fifth Harmony, Little Mix e tudo mais, passaram aí por lugares onde as Destiny também já trilharam e quebraram barreiras aí, vendendo numa época que, enfim, o pop era bem branco, as meninas estavam ali querendo desafiar um pouco o sistema. Mas agora bora para as nossas dicas, já falamos um monte aqui, agora deixo vocês para as indicações de lançamentos que tiveram da semana passada. Então, só tem o único lançamento que eu ouvi, que foi o Dirty Fame, da Tove Lo. É bem gostoso. As pessoas falam que a Tove Lo, ela é meio repetida, eu concordo, assim. Ela tem uma sonoridade que não muda muito de disco pra disco. Mas ela entrega muito bem o que ela faz. E esse álbum tá maravilhoso. Vale a pena ouvir. É um álbum pra você curtir aí na academia, pra você ficar na bad, pra tudo. Eu amei o Dirty Fame e aí vou escutar por bastante tempo e, enfim, fica aí a indicação. Quem não ouviu, corre lá pra ouvir. Eu gosto da sonoridade da Tove Lo. Ela entrega a Tove Lo e é isso que eu espero dela, entendeu? Eu não quero que ela me entregue mais nada muito mirabolante, não. Eu vi um tweet maravilhoso, assim, que a Tove Lo é uma artista maior que o Michael Jackson.
Aí a outra pessoa respondeu, realmente, desde que ela surgiu na cena, Michael Jackson nunca mais lançou nada. Nunca mais lançou nada. Gente, Fica aí a reflexão. Ai, meu Deus do céu. Que horror, ódio, gente. cara, que ódio. E eu quero saber de vocês. Vocês não ouviram o hit da semana, Olhadinha, de Pedro Sampaio Não. com Zé Felipe? Aí ela está dizendo, não tem vergonha na cara de botar isso aqui. Ele não tem, ele Sério. não tem vergonha na cara de botar isso aqui, né? Eu Você vou gostou, botar. né, amigo? Gente, mais uma musiquinha pro TikTok que o Xande vai fazer sem camisa pra irritar. Já falei Com que certeza. a forma de irritar é assim. Tira a camisa e faz a dancinha do Pedro E faz a Sampaio com o Zé dancinha. Felipe. É. Entendi. Vai ter que deitar. E outra coisa também, que vocês chegaram a citar rapidamente, que tinha acabado de sair, mas acho que vale a gente dar só um passadão, que saiu o line-up do Lollapalooza. Eu quero saber o que vocês acharam do line do ano que Não. vem. Quem quer saber do meu palpite vai ouvir o episódio passado. Não vou falar de novo, não. Sinto muito. Episódio passado, nas indicações, eu já falei o que eu achei desse line-up. Fala você, Levi, que Isso ninguém ouviu tua voz semana passada. É, fala o que você achou, amigo. Não, mas é porque teve atualização. Eu queria que vocês falassem da atualização. Eu E não foi- vi a atualização. O Qual foi a Drake, atualização? o Drake divulgando o line-up do festival todo borrado. Todo borrado. Ai, que ódio. Ele fez isso para vários festivais. Que filha da puta, Pois né? é. Ele borrou todo mundo e só deixou ele. Sim, Sim. todos os festivais. Ele tá em vários festivais, como headliner de vários festivais, inclusive o Lola daqui e o Lola da Argentina, é isso? Aí ele foi divulgar nos stories todos esses lineups de shows que ele tava, de festival, e borrava o nome de todos os artistas menores É. e só deixava do headliner. Tipo assim, ele, Billie Eilish, Lil Nas X, entendeu? Só os grandes mesmo, assim. Os menores, que são os artistas locais, ele borrou tudo. Quando eu tô falo que chocado. esse homem odeia o Brasil... Esse homem é muito babaca, cara. Ele é muito idiota. Enfim, eu queria Que bicha comentar podre. duas coisas. Que bicha podre. Queria comentar duas coisas. Uma coisa que tá me chamando a atenção é a mudança que tá rolando pra algumas artistas do pop nacional querendo cantar trap. Não é a primeira vez que artistas nacionais estão começando a ficar saturadas de lançar projetos pop. Semana passada foi, por exemplo, um dos começos de tentativa da Poca. A Poca lançou uma música aí que era uma pegada bem diferente do que ela tá fazendo. A Luísa Sonza também já tinha falado que ia abandonar um pouquinho esse lado mais pop farofão. Então eu achei interessante reparar que as artistas nacionais estão realmente fazendo esse movimento. Se eu gostei da música da Poca de semana passada ou não... Não. Mas o que eu gostei mesmo, que eu quero indicar de verdade, que é importante, que eu quero que todos que estejam escutando a minha voz no momento ouçam, é o novo álbum do Djonga, O Dono do Lugar. É um álbum aí que ele lançou, tem 12 faixas, se não me engano é isso? 12 faixas, lançou agora no dia 13 de outubro, e eu acho maravilhoso, eu acho incrível o trabalho desse cara, de como ele briga e fala mal do mercado de música, e tá no mercado de música, as pessoas consomem, então ele brinca muito com isso. Ele fala muito, inclusive, de masculinidade nesse novo projeto dele, então acho que é interessante de se escutar. Eu gosto muito do Djonga, acho ele abusado, e fala assim, isso, seja um pretinho abusado fazendo música que a galera escuta e que vai irritar. Por favor. Xande tá rindo por quê? Não vou criticar porque eu não ouvi. Mas não, eu li então. várias coisas, assim, que me deixou, tipo, ok. Algumas críticas, tipo, falando que ele é... Não vou dizer que falaram isso, mas pra vocês entenderem o teor das críticas, é que ele é basicamente a Tovilô do rap, sabe? Entregou mais do mesmo. Beleza. Não sei, vou ouvir e depois eu volto aqui para concluir se é isso mesmo ou não. Aí faz aquele recorte, qualquer coisa, e a gente vê. A gente vê, né? Vamos ver, a gente vê. Vamos ver. Não, escuta. Vai escutar. Acho que vale a vou pena. Eu acho que eu queria dizer que é a eu- mesma proposta da Tove Lo, sabe? Tipo, mesmo se for a Tove Lo do rap, é isso. Continua fazendo e continua fazendo bem. Fazendo bem, tá. Tá bom. Eu ultimamente tô torcendo o bico, assim, pra alguns rappers. Não sei, eu acho que eles se punhetam muito entre si. É aquela coisa meio macho passando pano pra macho. Enfim, fica quieto. Porque eu não... Hoje em dia- deixa quieto, né? Deixa Hoje em Pode dia- hablar, abaixo. amigo, pode hablar. Hoje em dia o Xande só é fã de Flora Matos. Isso. Todd Flora Matos, com certeza. O outro lá virou pastor. Tá chamando até a Priscila Alcântara pra fazer show cantando Tudo Que Nós Tem É Nós. Ela virou preta agora, Mas, né? gente, realmente tá difícil. É Virou isso, preta, né, MC? Kanye West, tá, assim, tá complicado, assim, o ramo do rap, é o Drake borrando line-up, assim, tá puxado sabe pra que- gostar sabe de que rap. esses É caras rap, é tudo né, assim, fogo nos racistas, blá, blá, blá. Aí nos homofóbicos a gente dá
cupcake, couve-flor, faz uma ciranda e abraça uma árvore. Ai, vai tomar no cu também. Também não sou obrigado a gostar, não. É isso. Beijo. Raivoso, gosta. Pelo menos no final, os 45 minutos do episódio, a gente conseguiu ter um hate, um ataque, uma fanbase, graças a Deus. Não, ninguém vai me atacar porque nenhum fã de rap ouve esse podcast, amor. Exatamente. Entendeu? É por isso. Vai duvidar. Esse podcast vai duvidar. só tem viado, não tem nenhum Vai fã de duvidar. rap. Só tem viado escutando a gente. Então tá bom. Ai, gente, que horror. Pelo amor de Deus. Só viado não. Já basta viado na minha vida. Ficar me ouvindo. Também Mas acho, enfim, chega. se você gostou aí, enfim, se você... Qual é a sua música favorita do Destiny Child? Qual foi sua época favorita do Destiny Child? Você tem alguma coisa a comentar? Tem algum look icônico? Ou não, dane-se Destiny Child, eu quero falar do Djonga. Você vai lá, comenta no @DocPopcast o que você achou desse episódio, qual foi a parte que você mais gostou. E enfim, vamos relembrar aí a época do Destiny Child. Se vocês quiserem continuar conversando sobre isso, a gente tá aí ativo nas redes sociais pra falar. Conta pra gente aí quem você era no Destiny Child. Quem era você dentro dessa formação? Conta pra eu gente tenho nos uma ideia comentários. melhor. Você vai fazer o seguinte: vai lá no @DocPopcast e você lá vai vai ele. marcar mais 2 amigos. E aí vocês vão ter que decidir quem é a Beyoncé, quem é a Kelly e quem é a Michelle nos comentários. Ah, é verdade. Eles podem aproveitar e falar assim, olha só, fulaninho de tal era a Michelle no meu grupo de amigos da escola e fulaninho era a Kelly. Pronto, aí vocês começam a discutir ali nos comentários. Olha que delícia. Vai ser isso, tá bom? Comenta lá que a gente tá esperando. Ai, meus amores, muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui. Um beijo e um queijo e até terça-feira que vem, meus amores. Beijo. Tchau, tchau.